Boa noite, Brasil! Boa noite, Pernambuco, principalmente hoje, Paraíba, Alagoas. Hoje a gente está fazendo uma live muito especial, uma live, inclusive, muito desejada aqui no Eleja-se, recebendo um convidado muito especial, começando a temporada 2023 de lives com convidados especiais. Já estou em contato aqui com o meu querido Cristiano Teixeira, lá de Custódia, Pernambuco, um cara que eu admiro demais e vai participar com a gente. Olha, já entrou aqui. E aí, Cristiano, tudo jóia? Boa noite, mestre. Tudo do jeito que Deus permite. Agradecer a oportunidade de a gente estar dividindo aqui mais um espaço e interagir com essas pessoas que estão aqui interessadas a realmente entregar mais, a fazer mais, aos vereadores, aos políticos, principalmente aos que estão de mandato. Então, a gente vai conversar sobre tudo que a gente não pode deixar de fazer agora nesses 2 anos que nos restam. É isso mesmo. Ó. Cristiano, para vocês que estão acompanhando aqui, a gente está fazendo a live nos dois perfis, então, enfim, daqui a pouco eu vou conversar também com o público de Cristiano, mas para você aqui que é público do Elejas, primeiro que Cristiano está está correspondendo aqui uma live que a gente fez. Eu tive o prazer de ser convidado por Cristiano, participei de uma live com Cristiano há um tempo atrás, então ele estava me devendo aqui, a gente estava, né, ele estava me devendo essa volta aqui. E Cristiano é um cara que tem. Eu gosto muito de citar as pessoas, assim, eu gosto de citar autores, eu gosto de citar livros, eu gosto de citar filmes, mas eu sou muito sincero, tem poucas pessoas que eu cito e que eu conheço, assim, que é um cara que o cara tem uma citação, assim, o cara é da minha convivência. Cristiano é uma dessas poucas pessoas, porque Cristiano é um cara que ele tem um conceito que eu acho fantástico e que eu faço questão sempre de divulgar e sempre também de lembrar que esse conceito, quem me apresentou foi Cristiano. Por quê? E aí eu vou aproveitar aqui para contar uma história. Eu sou formado num curso, tem um curso na Universidade Federal de Campina Grande, chama Arte e Mídia. Né? E aí eu acho que já tem gente aqui que está fazendo essa pergunta aí na cabeça. Quando eu entrei nesse curso, a pergunta que mais se fazia no curso era assim: quem se forma em arte e mídia é o quê? Porque teve um monte de gente que entrou no curso sem saber no que é que estava. Por exemplo, você entra no curso de licenciatura em geografia, você é professor de geografia. Você entra no curso de jornalismo, eu também fiz o curso de jornalismo, você é jornalista. Mas o cara que faz arte e mídia, ele é o quê? Né? Então, o cara é diretor de arte e mídia. E eu uso muito essa analogia porque tem muita gente que se elege vereador e o cara chega para o cara e diz: você é vereador? Sou. E o vereador faz o quê? E, gente, não é brincadeira, não. Tem gente que é vereador e não sabe responder essa pergunta. Tem muito vereador aí no Brasil. A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil. A gente tem, se não me engano, são mais de 50 mil vereadores no Brasil. E eu garanto para você que tem pelo menos uns 10, 20 mil vereadores aí que, se você disser assim, me explique de forma clara e objetiva o que é que um vereador faz, e os caras não sabem responder. E Cristiano, por isso que eu fiz essa referência aqui, porque Cristiano é um dos poucos vereadores no Brasil, pouco mesmo, eu estou falando aqui em talvez algumas centenas, um dos poucos vereadores no Brasil que ele consegue definir muito clara e objetivamente o que faz um vereador, como ele, e aí eu fecho aqui o raciocínio, como ele é um dos poucos caras que consegue apresentar uma definição própria e consegue enriquecer essa definição. Porque o que a gente conhece é que o vereador é um cara que ele legisla e ele fiscaliza. E aí Cristiano ampliou esse conceito. Quando eu tive a primeira conversa com Cristiano, Cristiano me falou desse conceito, dessa forma que ele tem de trabalhar. E aí eu queria logo começar aqui a live para
trazer Cristiano aqui para quem é seguidor do Eleja-se com esse conceito. Então, eu queria, Cristiano, que você falasse aqui para os vereadores, para os prefeitos, para os assessores, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, como é essa sua ideia, qual é esse seu entendimento a respeito do que faz não qualquer vereador, mas o que deve ou o que faz um bom vereador. Eu agradeço demais, sou muito grato pelos elogios e da mesma forma tive aí pelo acaso do destino a oportunidade de acompanhar o seu trabalho nas redes sociais e a gente fez um contato e isso rendeu, a gente dividiu aí alguns espaços, alguma live, já tive a oportunidade também de acompanhar as palestras presenciais, por último agora o Planner, que deixou aí um conteúdo muito bom, então foi um mega encontro que tivemos essa oportunidade, foi em Campina Grande, então quem foi aí não voltou do mesmo jeito, então foi uma bagagem excelente, mas enfim, e eu sei que Emerson é o cara que trabalha o marketing, que trabalha a comunicação da forma adequada para a gente que está vivendo a política. Então, num linguajar mais simplificado, de uma forma que realmente é fácil a gente pôr em prática. Então, as dicas não é nada de outro mundo. E a gente, às vezes, descobre que é uma coisa tão simples, mas que a gente não conseguia enxergar. E é preciso um cara feito o Emerson, feito o projeto do Eleja-se, tem aí um vasto projeto aí que se divide em algumas formas de parceria, que abre os olhos da gente e mostra o que é óbvio, o que eu já tinha noção que realmente a gente deve fazer. Então, a gente precisa, sim, de pessoas que possam nos orientar cada vez mais, como o parlamentar ou o prefeito, ele precisa, sim, de estar bem assessorado. O parlamentar ele precisa estar bem assessorado para ele saber legislar, ele precisa estar bem assessorado para ele saber fiscalizar, e a comunicação assertiva é imprescindível. Então, eu defendo essa tríade de legislar, fiscalizar e se comunicar de forma assertiva. É impossível nós estarmos fazendo política, defendendo políticas públicas, defendendo aquelas pessoas que confiaram na gente o voto, a qual a gente está representando, se a gente não se comunicar. E eu faço aqui, inclusive, jogo logo um questionamento para os colegas que estejam nos acompanhando. Vocês estão fiéis à bandeira que foi levantada lá na campanha? Vocês continuam? Vocês têm aí um propósito? Vocês têm uma bandeira a ser defendida? O que é que estão defendendo? É o mesmo que foi pregado na campanha? Houve um ajuste? Não que deva ser o mesmo modelo sempre, mas se a gente levantou uma bandeira, o povo confiou, a gente tem que seguir em frente, tem que ser fiel. O político ele tem que ter lado, o político ele tem que ter um propósito. Qual o seu propósito? Qual a sua missão? Então a gente primeiro tem que enxergar isso. Eu estou aqui para quê? Para que é que você quer o mandato? Você quer se eleger para quê? Eu digo logo de pronto. O mandato não é um cabide de emprego. Quem estiver querendo remuneração está no lugar errado. Agora, se você quer contribuir com algo para a sua cidade, para o seu município, então abrace uma causa. Qual é a sua causa? Primeiro, o político ele tem que ter uma causa para abraçar. E ele tem que ser fiel a ela e às pessoas que confiaram ou estão confiando em você. Então, eu acredito nisso, Emerson. Então, eu tenho trilhado e veja que hoje eu estou na oposição e aprendi a fazer do limão a limonada, mas sei hoje ponderar, não é uma oposição raivosa, mas a gente tem um caminho a trilhar, tem uma bandeira a defender, e eu acredito que as pessoas que me veem como o representante, então eu tinha até um slogan na campanha que era "Esse me representa", então as pessoas que têm esse sentimento de que Cristiano representa eles na Câmara de Vereadores, eu acredito que eles sabem que eu estou no caminho certo, que eu estou trilhando
para o que eu me comprometi. Mas, enfim, nós temos que saber legislar. Vereador, no caso o vereador, tem algum prefeito, algum aspirante a prefeito que esteja aqui nos acompanhando, é outra situação, mas não foge a isso. Você tem que ter sua bandeira, mas como vereador, saber legislar, fiscalizar e se comunicar. Se não tiver uma comunicação, hoje a arte, hoje a mágica acontece com a comunicação. Se a gente não se comunica, não sabemos se estamos acertando. As pessoas não têm noção se você realmente está desempenhando um bom trabalho ou não. E a gente tem uma ferramenta muito importante, né, que surgiu aí nos últimos anos e acredito que cada vez mais está presente e vai ser o divisor de água da próxima campanha, que são as redes sociais. Então, hoje, o que acontece hoje online, né, no virtual, não podemos nos afastar do nosso povo, mas é impossível a gente estar presente em todos os locais do município, mas a forma de interagir, a forma das pessoas lhe policiar, lhe acompanhar se realmente você está fiel àquilo para o que você se comprometeu, são as redes sociais. Então a gente tem que saber lidar com isso. E para saber lidar com essa ferramenta importantíssima, que vai fazer toda a diferença na próxima eleição, a gente tem que procurar ajuda. Porque o parlamentar, ele não. Hoje eu tenho uma formação em direito, mas eu tenho colegas que fazem muito bem a função e não são formados em direito, mas a gente tem que procurar quem possa ajudar na área do direito, que é imprescindível para o legislador, mas na área de comunicação, quem é que pode nos ajudar na área de comunicação? Você tem uma pessoa ao seu lado também que possa lhe auxiliar? Existe uma grande dificuldade, são as cidades pequenas, nós não temos assessores, um assessor exclusivo para cada parlamentar. Então, isso é uma dificuldade. Então, de que forma a gente se organiza em comunidade, a gente faz um network, vamos para o encontro, está surgindo aí uma oportunidade no próximo sábado para os amigos que são de Pernambuco, a gente vai ter um encontro com o Hermeson presencialmente em Caruaru, próximo sábado agora, dia 21. Então, de que forma a gente pode interagir aí em uma comunidade para se ajudar, já que existe dificuldade? Quando é uma cidade de grande porte, então você tem um gabinete repleto de pessoas que entende-se que estejam preparadas, que também essas pessoas precisam estar preparadas, mas o parlamentar já chega com aquilo, tem aquilo na mesa, tem aquilo pronto. Mas, enfim, é isso aí que eu penso, e hoje é o dia, Hermeson, eu quero tirar o máximo de proveito do senhor. Então, a gente está aqui para puxar um pouquinho mais ainda de Hermeson. O que é que você aconselha? Eu quero lhe perguntar, qual é o seu conselho para o pequeno, aquele que não tem um assessor de comunicação exclusivo, aquele parlamentar da cidade de pequeno porte, que não tem condições de ter uma assessoria de imprensa em seu gabinete, sequer ter um gabinete. Como a gente pode lidar com esse Perfeito. É uma coisa que é importante assim a gente falar. Cristiano citou, por exemplo, esse evento que vai acontecer agora em Caruaru. E aí eu queria fazer uma ligação com o que Cristiano falou a respeito de que todo político precisa ter uma bandeira, todo político precisa ter uma missão. Eu tenho uma missão, eu tenho um propósito na minha vida. E aí eu não vou contar aqui a história toda, porque senão a gente vai passar 3 horas e no final vai todo mundo terminar chorando aqui. Mas, enfim, eu tive um fato na minha vida que aconteceu, eu posso dizer o ano, aconteceu em 2004, e que fez com que eu desistisse. Em 2004 eu trabalho desde 88 com marketing político, então eu já tinha uma estrada longa aí, e foi uma coisa que me fez sair da política, de não querer mais trabalhar para político, e naquele momento a minha decisão foi baseada numa decepção que eu tive, mas o meu pensamento era muito no sentido assim: não vou mais trabalhar para político, isso é meio de bandido, isso é lugar que só tem vagabundo, só tem ladrão, só tem corrupto, e eu vou sair disso. E saí durante algum tempo, só que depois eu comecei
a refletir a respeito disso. Eu fiquei fora da campanha de 2006. Foi a única campanha, de 88 para cá, foi a única campanha eleitoral que eu não trabalhei, foi 2006. E em 2008 eu voltei a pedido da minha mãe. Olha que história. Porque tinha um amigo dela que era candidato e foi pedir para ela para eu fazer a campanha dele. E aí eu aceitei fazer a campanha dele. Foi, inclusive, 2008, a primeira campanha que eu fiz já direcionada para o digital, porque eu voltei como um menino birrento, que diz assim, só volto se for assim, só volto se aceitar minhas condições. Cu doce, né? Como a gente chama aqui no Nordeste. E aí o cara aceitou e a gente fez. Então, o que eu entendi a partir daquele cara e de tudo que eu fiz depois disso, foi que existe gente de bem na política, existe gente íntegra na política, existe gente para quem vale a pena você trabalhar e, principalmente, existe muito ladrão na política, muito bandido na política que está se criando porque esses homens de bem, porque essas pessoas honestas, essas pessoas íntegras, essas pessoas que merecem ocupar cargo público, não estão sabendo se comunicar bem e esses safados estão fazendo isso melhor do que a galera. Por quê? Você tem muito na política essa figura desse cara que diz eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu não faço nada errado, eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu me dedico muito à minha função como político, então eu não preciso estar jogando esse jogo desses caras que ficam fazendo dancinha no TikTok, que ficam fazendo conteúdo engraçadinho nas redes sociais. Isso é coisa de quem não tem trabalho para mostrar, isso é coisa de quem não tem seriedade, de quem e tem um erro fundamental aí, porque esses caras estão ocupando os espaços de gente boa nas câmaras de vereadores, nos gabinetes dos prefeitos, nas assembleias legislativas, no Congresso Nacional e no Senado Nacional. Então, o propósito é esse, é oferecer para a gente que trabalha, para a gente que faz o bem, que quer contribuir de fato com a população, as ferramentas para que cumpra essa terceira perna desse tripé que Cristiano entende ser tão importante. Legislar, fiscalizar e comunicar, no caso dos vereadores e dos deputados. No caso dos prefeitos, você tem o prefeito não legisla, não fiscaliza, são outros valores, mas eu acredito que comunicação está em todos os casos. E aí, Cristiano, esse evento que a gente vai fazer no próximo sábado, ele nasceu de uma dor, né? Eu já atuei durante algum tempo nesse segmento de startup. O Eleja-se nada mais é do que uma startup. E eu entendi que tinha uma dor no mercado, que era justamente porque a gente tem essa marca Eleja-se, que é uma marca, enfim, que é muito direta e objetiva, né? Eleja-se já está dizendo, a gente não precisa dizer o que é essa empresa, mas a gente viu que tinha um problema, que é o problema do reeleja-se. E a gente até vai, no futuro, a gente vai trabalhar também, a gente registrou também essa marca reeleja-se, mas qual é o caminho para se reeleger? Como é que você chega lá? E aí porque não está aqui, eu até usei um dia desses, eu gravei um conteúdo de um livro que eu tenho aqui, um livro de 1992, mostrando que numa pesquisa já de 1992 as pessoas achavam os políticos incompetentes, desonestos, preguiçosos. Pouca gente achava os políticos inteligentes, trabalhadores, mas esse livro eu destaquei um ponto que era muito importante, que era falando que não existe maior vantagem para um político do que ter um mandato. Não existe maior vantagem num processo de manutenção de uma carreira política do que ter um mandato. Então, você que é vereador, você que é prefeito, você tem
o máximo do máximo do máximo que um político pode ter como ferramenta para, e aí já entendendo isso que Cristiano falou, que mandato não é emprego, eu brinco sempre que eu digo que mandato é empresa. Né? Quando você participa de uma eleição, você não está participando de um concurso, você está participando de uma licitação em que o poder público lhe contrata para passar durante 4 anos prestando um serviço para a comunidade. Se você é prefeito, você precisa montar um gabinete, você precisa trazer sua equipe. É a mesma coisa de você montar uma empresa. Se você é vereador, da mesma maneira. Só que aí tem essa realidade que Cristiano falou, que é o quê? O vereador do interior, que não tem assessoria, que não tem equipe de gabinete, que é tudo compartilhado, que é tudo na base do faça você mesmo. Então, para fechar aqui a ideia, a gente criou o Melhor Mandato para que a gente consiga ajudar políticos que estão em mandato a entenderem o quanto é vantajoso estar no mandato e a deixar de prestar atenção em coisas que não têm nenhuma importância, principalmente o político. Eu vejo que o maior pecado do político que está em mandato é se trocar, como a gente também diz aqui no Nordeste, não se troque, não. É o político se trocar com quem não está em mandato. Então você está no mandato, você é vereador, você é prefeito, você é deputado e você fica preocupado com o que está falando uma pessoa que não está no mesmo patamar que você. Eu até falei essa semana, né? Eu fiz uma resposta no Story falando sobre isso. Quando você está falando de alguém, normalmente você está por baixo. Ou você é menor do que aquela pessoa, ou você está se rebaixando. Então, o cara que está no mandato, ele tem todas as vantagens. Ele só precisa fazer um bom mandato dentro dessa lógica do que Cristiano falou para conseguir ter uma manutenção relativamente tranquila, porque quem entra na política não tem tranquilidade na vida nunca mais, mas uma manutenção relativamente tranquila da sua carreira profissional. E aí também é outra coisa que o político precisa entender. Apesar de política, tem gente que diz política não é profissão, política é vocação. Eu concordo. Política é ocupação, política é vocação. Mas, da mesma forma que você tem a carreira de padre, por exemplo, porque padre não é profissão também, padre é vocação. E você tem uma carreira de padre, o padre que vira bispo, que vira arcebispo, que chega até papa, a política você também precisa ter a visão da carreira política. E é isso muito que a gente vai trabalhar nesse evento de Caruaru sábado. É criar essa consciência, mudar essa mentalidade dos políticos, fazer com que quem esteja lá tenha uma mentalidade parecida com a mentalidade de Cristiano, que é um cara que já consegue entender isso, né? E aí eu queria, Cristiano, que você falasse um pouco sobre esse momento que a gente está passando agora, que é essa virada da primeira perna para a segunda perna do mandato. Você, como um vereador que é um estudioso desse papel do vereador, você inclusive, você tem curso, você é um cara que ensina a ser vereador, você ensina pessoas que são vereadores a serem vereadores e pessoas que querem ser vereadores a estarem preparados para o cargo que vão assumir. Como é que você vê esse momento que a gente está passando agora, essa virada dos primeiros 2 anos para os 2 anos finais do mandato? Veja bem, a gente entende que é um momento agora de reflexão, se analisar que tamanho você está. Os colegas que estão de mandato, a gente passou por uma aferição recente, agora na última eleição, em outubro principalmente, a gente sempre tem vamos dizer assim, um grupo para apoiar os candidatos que apoiamos, então se divide em regiões, em distritos, enfim. Então, se você tem uma metodologia de trabalho definida, já participou de algumas campanhas, já houve uma possibilidade de você fazer uma aferição independente de pesquisa eleitoral, mas quando você chegou agora para dizer em qual candidato você estava votando, agora que eu digo, na última eleição, para deputado, para governador, então quando você chegou novamente batendo na porta do cidadão e levando sua mensagem, dizendo quem eram os melhores candidatos, você já teve um feedback ali do povão. Então, como foi que você foi, esse foi o primeiro análise, agora no final do ano passado, como foi que você foi recepcionado pelo seu público?
na última eleição. E quando é um vereador que tem distrito, ou que ele tem determinadas zonas eleitorais que tem como ele aferir, que ele teve X votos na de vereador, e agora ele apoiou um deputado, ele tem condições de saber como é que ele está, se ele encolheu, se ele se manteve ou se ele está em ascensão. Como é que ele está? Então, nós passamos por esse análise que quem tiver malícia, quem tiver uma expertise, ele já fez uma leitura agora na última eleição. Entre outubro e novembro, nós tivemos a oportunidade de fazer essa leitura. Chegou janeiro, a gente tem que olhar agora como se a gente está daqui por diante até o fim do mandato. Que queira ou não queira, a gente agora já 51% por diante já não é, mas você não está entrando no mandato, você já está na segunda metade. Nessa segunda metade você tem que saber fazer a leitura, então agora é o tudo ou nada. Ou você ajusta a sua trajetória, faz toda essa análise de como é que está a sua base, como é que o pessoal está sentindo, você está se comunicando, o que é que você tem feito, como é que está o feedback. Então, agora é o momento de você fazer essa leitura, bater a poeira e seguir. E seguir com garra. Aí, voltar àquela reflexão. Por que é que eu quero me manter na política? Por que é que eu estou aqui? Reflita. Você ajustou? Você está defendendo a mesma bandeira? Qual é a sua bandeira? Então, você faz essa análise. Segundo, a gente tem que gostar do que faz. A política não é um crucifixo. A política não é um calvário. Eu gosto do que faço. Eu acredito muito na política como instrumento de transformação. As decisões que nós tomamos hoje mudam a vida até de quem está por nascer. Então, a gente tem que valorizar o que fazemos. Então, a função do vereador, ela é muito sublime, ela é muito especial. Você teve essa bênção de estar hoje no mandato, então, faça por onde corresponder. Tudo na vida tem um propósito. Então, se nós estamos no mandato, agarre-se, honre a bandeira que você está defendendo e siga. Faça a reflexão se é isso que você quer, porque quando a gente começa a fazer as coisas certas, ao final vem o reconhecimento. Mas Hermeso fez a ressalva. Muitas vezes, aquele que está desempenhando bem o seu papel, mas para ele não ser injustiçado e ele não ser atropelado por as máquinas que vêm por aí, pelos robôs, pelos os atores, porque tem muito político aí que é o personagem. Então, você que está na vida real, você que está ralando, tu está mergulhado aí nos problemas da tua comunidade, que está no corpo a corpo, que o vereador é o para-choque da sociedade. Você que é o político mais próximo da sociedade. Você tem que responder, você tem que fazer audiência pública, você tem que interagir nas redes sociais, você tem que se comunicar bem, você tem que escutar, visitar suas pessoas e ter aquele grupo que você sempre está ouvindo, conversando, porque quando a gente escuta as pessoas, a gente ajusta a nossa trajetória. Então, a comunicação faz toda a diferença. Então, faça toda essa análise aí de como é, e o momento é agora. Ou ajusta agora não tem mais conserto. Se você não ajustar a trajetória, você vai sair da curva e vai ser posto para fora. Então, quando a gente consegue entregar, quando a gente consegue transformar, quando você gosta do que faz, é isso que você gosta de fazer, que você acredita, e nós temos que acreditar, porque eu sou muito triste, Hermes, com colegas que sequer acreditam no que fazem. Colegas que, como o senhor falou logo no início, que não sabe sequer qual é a sua real função. Porque se eu pegar o meu carro e fizer dele um transporte para o TFD ou para a ambulância, é porque a gente falhou, é porque o executivo não está cumprindo sua missão na Secretaria de Saúde ou na Secretaria de Assistência. Se for necessário a gente socorrer uma pessoa que está em vulnerabilidade, está passando fome, a gente faz independente de política. Mas a função nossa é para que essas pessoas tenham que comer, para que a assistência social realmente dê a cobertura que eles precisam. Então, isso é que a gente tem que fazer.
Você não pode fazer do seu carro uma ambulância. Nada contra as pessoas que ajudam. Se você puder ajudar, palmas para você. Agora, essa não é a função do vereador. A função do vereador é fazer com que o executivo não deixe faltar. A gente está ali para que façam mais com menos. E veja, e não houve menos em 2022 não, viu? Colegas, nunca vi, eu estou desde 2001 mergulhado na política, seja no executivo ou no legislativo. Foi o primeiro ano que os prefeitos de cidade do interior, de cidade pequena, exemplo das pequenas cidades do interior de Pernambuco, que trabalharam com superávit, que planejaram um orçamento e tiveram muito mais receita do que tinha sido previsto. Que antes o executivo tinha um orçamento fictício de 100 milhões, só chegava a 60. Agora, Hermes, se o cara planejou 80 milhões, ele recebeu 120. Receber em 22, 50% a mais. Então, não há motivos para que a saúde seja sucateada, para que a educação seja sucateada, para que falte um transporte de qualidade, para que falte medicamento na farmácia básica. Se você tira o dinheiro do seu subsídio para pagar uma receita médica, é porque a função de fiscalizar a farmácia básica está faltando. Então, veja esse contraste. Então, você tem que ter um entendimento. Nós temos que realmente entender qual é a nossa real função, fazer jus a ela, para que não seja necessário, nem você, nem ninguém, passar por esse desencontro aí de funções. Porque o executivo é que tem essa função de assistencialismo, de oferecer uma saúde de qualidade, de oferecer uma educação de qualidade. Então, no final, o que a gente quer é entregar algo, é transformar vidas e ser reconhecido. Mas, colegas, para que sejamos reconhecidos, é preciso se comunicar, é preciso se capacitar. Se a gente assim não fizer, no final você vai ralar e vai morrer na praia. Você, para ser reconhecido ou ascender na política e para um posto maior, concorrer a prefeito, ou almejar até um cargo na Assembleia, não sei o que é que você está pensando, ou ter uma reeleição tranquila, sem ser necessário comprar um mandato, que isso é imoral. Acontece muito, a gente sabe que é comum, mas não está certo. Eu não vou sacrificar minha família, Hermes. Eu não vou sacrificar meu patrimônio pelo mandato. Eu vou doar tudo que eu posso em trabalho, em esforço, em luta, em resistência. Eu sou resistente ao que eu defendo. A bandeira que eu defendo, do jeito que eu comecei, 1º de janeiro de 21, eu vou manter a mesma linha. Nos 4 anos de mandato, vou honrar até o último dia. Eu acredito que as pessoas vão reconhecer, eu não tenho nem dúvida de que as pessoas vão reconhecer que eu tenho feito tudo que eu tenho feito. Vou plagiar Cortella. A gente tem que fazer o melhor nas condições que nós temos, até que tenhamos condições melhores para fazer melhor ainda. E assim é que a gente deve trilhar. Agora, não esqueça, de nada vale na política, que infelizmente na política, na hora da licitação, na hora da comprovação, da prova final, que é a eleição, se você não comunicou todo esse seu esforço, toda essa dificuldade que você tem, você que não tem um assessor de imprensa só para você que não tem um carro no seu gabinete à sua disposição. Então, se você não comunicou toda essa sua dificuldade e tudo que você está fazendo a cada dia, você corre grande risco de, ao final, você não ser reconhecido. E eu sei que a gente tem onde buscar essa ajuda. E, ao exemplo de Emerson, que é uma pessoa que tem ajudado muita gente, inclusive com conteúdo aí, esbanjando conteúdo de qualidade aí no canal que ele tem. Enfim, tem várias formas aí que ele tem usado para ajudar a gente que está na política. É por aí, Emerson. Então, eu acredito, vou fazer o possível e inclusive, eu faço uma autocrítica. É preciso eu me ajustar mais ainda. Eu tenho que me ajustar. É agora ou nunca. Janeiro é o mês, agora é o momento. Então, a gente tem aqui uns 30, 40, 60 dias aqui para a gente ajustar a trajetória e seguir para a próxima prova.
Show de bola. Cristiano tem um perfil que eu acho muito interessante, porque é um cara que tem aquela história de que do ovo e da galinha, né? Eu não sei se Cristiano é um grande vereador e por isso ele está sempre participando de eventos, porque eu sempre vejo Cristiano nos eventos da UVB, do nosso querido Gilson Conzatti, o nosso presidente lá da UVB. É, tive a honra de receber Cristiano em Campina Grande em dezembro para o Planner. Está sempre se atualizando. Então fica aquela coisa assim, eu não sei se Cristiano é muito bom e por isso ele dá valor a essas formações, ou por ele estar sempre se atualizando, é que ele é muito bom. É também aquela coisa que tinha antigamente na propaganda, o dilema de Tostines, né? Tostines é gostoso porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. Mas tem uma coisa que eu acredito que é muito importante a gente falar aqui, Cristiano, que é esse conceito, e é perfeito isso que você falou, inclusive a galera está aqui nos comentários, muita gente vibrando, dando os parabéns aí a Cristiano, e eu compartilho aí de todas essas homenagens, porque existe muito essa imagem de que o vereador não trabalha. Não, porque vereador não trabalha. Quando eu chego numa cidade, por exemplo, eu estou conversando com as pessoas e alguém chega para mim e diz, não, porque vereador aqui não faz nada. Eu digo, então a cidade está maravilhosa, né? Porque, em tese, vereador, eu gosto muito de fazer analogia, né? Tem gente que diz que as parábolas, as analogias, a parábola é a linguagem dos deuses, né? Então eu gosto muito de fazer analogia. Vereador é como um plano de saúde, o ideal é você não usar. Então, se você chega numa cidade e a cidade está perfeita, está maravilhosa, e a galera está dizendo, ó, vereador aqui não faz nada, vereador aqui não trabalha. Ótimo. Então, a Secretaria de Saúde, as mil maravilhas, exame, consulta, entrega de medicamento, Secretaria de Educação, maravilhoso, salário dos professores em dia, professor valorizado, funcionário, né, os colaboradores ali das escolas, das creches, todo muito, muito valorizado, os alunos, material escolar, aula, tal, tá tudo maravilhoso na cidade. Então, pronto. É aquela cidade em que o vereador precisa só ficar de braços cruzados, batendo palma para o prefeito. Agora, essa é a realidade que a gente tem no Brasil, e principalmente que a gente tem no Nordeste, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte. Não é, né? Então, é muito importante que a gente entenda que quanto mais o vereador não trabalha, significa que a cidade vai bem. Se a cidade não vai bem, se tem coisa errada na cidade, então significa que esse é um terreno fértil, é uma cidade que precisa dos vereadores. É uma cidade que não consegue viver sem o trabalho dos vereadores. Porque, através da legislação, o vereador vai conseguir corrigir os problemas mais estruturais, a partir da fiscalização, o vereador vai conseguir fazer, porque aí eu digo que o vereador, quando o cara diz vereador não trabalha, eu digo vereador não é para trabalhar mesmo, não, vereador é para fazer trabalhar. Porque quem tem que trabalhar é o prefeito, quem tem que trabalhar são os secretários, quem tem que trabalhar é a equipe da prefeitura. Se o prefeito e os secretários, se está todo mundo trabalhando, o vereador não tem o que fazer, então ele não trabalha. E se o prefeito não está fazendo, o vereador trabalha, mas ele trabalha só até o momento em que ele faz com que as coisas funcionem. É perfeito esse entendimento de Cristiano, no sentido de que carro de vereador não é ambulância. Vereador, eu conheço vereador que tem farmácia em casa. O cara tem um quartinho em casa, que nesse quartinho tem uma prateleira com medicamento que o povo já sabe que vai lá na casa dele e vai receber medicamento. Esse cara não pode dizer que ele é um bom vereador. O que esse cara pode dizer é que a prefeitura dele está sendo, a cidade dele está sendo muito mal administrada e que a Câmara não está trabalhando do jeito que era para trabalhar. E se esse cara for um vereador de situação, é safado.
Porque vereador de situação que vê a prefeitura não entregando medicamento para a população e ele se ocupa de fazer isso, ele, na verdade, ele está usando a população, ele está usando a vulnerabilidade da população e está usando a fraqueza da prefeitura com fins políticos. E isso não é bom, não. Isso não é bom para a cidade, não é bom para a prefeitura, não é bom para o vereador. Tem um conceito que eu acho maravilhoso, que é eu tenho inclusive uma palestra que eu brinco com isso no título da palestra, que é uma palestra que o nome da palestra, o título da palestra é Como Comprar Votos. E aí eu ensino na palestra como comprar voto, mas não é comprar voto do jeito que todo mundo já sabe, com saco de cimento, com milhete de tijolo, com telha, com exame, com consulta. Não, é comprar voto do jeito que Cristiano compra. Cristiano é um grande comprador de voto. Agora, como é que Cristiano compra voto? Cristiano compra voto com valor. E o que é valor? Ok, tijolo é valor. Um milhete de tijolo tem um valor em dinheiro, né? Uma consulta médica tem um valor. Agora, o trabalho do vereador e o resultado que ele entrega a partir desse trabalho também é valor para a população. Então, no momento que Cristiano faz um requerimento na Câmara da cidade e ele consegue que a prefeitura trabalhe, ele entregou valor na vida das pessoas. No momento em que Cristiano faz uma visita a uma comunidade para ver um problema que está acontecendo lá e, de repente, até desenvolver um projeto de lei para poder mudar a situação daquela comunidade, ele está entregando valor. Então, você precisa entender que quando você compra voto com dinheiro, você está comprando com um tipo de valor. Quando você compra, quando você trabalha, quando você entrega, quando você gera resultado, você está entregando um outro tipo de valor. Então, você está comprando voto do mesmo jeito, só que você está comprando voto de forma honesta, de forma íntegra, da forma que todo político deve fazer. E em relação a essa questão dessa virada da primeira perna para a segunda perna do mandato, eu queria fazer também mais uma analogia. Eu adoro analogia. Todo mundo aqui, eu acredito, que assiste ou Netflix, ou assiste YouTube, né? Está assistindo aqui a live, tem um monte de gente que está assistindo a live gravada aqui. Essa live vai ficar gravada aqui para a galera poder, quem está aqui ao vivo vai poder revisar a live. Quem não está ao vivo, enfim, é um prazer ter vocês aqui. Mas eu não sei se você já notou, quando você coloca um filme na Netflix, que o filme começa, normalmente o filme começa, a imagem não está muito boa, a imagem está um pouco turva, né? Às vezes você não consegue ver com aquela profundidade que você vê normalmente. Isso é uma coisa que se chama cache, né? Cache é um tipo de memória que você tem ali, e aí, como é que eu vou tentar explicar tecnicamente o que é que a Netflix faz. Na hora que eu clico lá, que eu digo, eu quero assistir esse filme, a Netflix diz, eu preciso começar a entregar esse filme imediatamente. Eu não posso esperar carregar a imagem com 100% de qualidade para poder entregar para essa pessoa. Então, o que é que eu vou fazer? Se a minha imagem final é 4K, eu vou entregar a imagem com 10% apenas da qualidade. Mas o cara já vai conseguir ver a imagem, ele já vai conseguir ver os atores, ele já vai conseguir ouvir, ele já vai conseguir ler a legenda. E aí, com o tempo, eu vou melhorando a minha taxa de cache e eu vou conseguindo entregar mais qualidade. Também é uma coisa que aí eu queria... A prova que você tem que isso acontece, faça o seguinte. Se você está assistindo um filme lá na televisão, durante o filme, desligue a internet da sua casa. Vamos supor que a sua televisão está ligada no Wi-Fi. Vai lá e desliga o Wi-Fi. Você ainda vai assistir 1 minuto de filme, provavelmente. Por quê? Porque o cache é isso. É o que a Netflix faz. Ela arquiva, ela puxa o sinal do filme antes, ela deixa esse sinal salvo na memória do seu televisor e mesmo que você fique sem internet, ela continua exibindo. Porque se você tiver picos de baixas de qualidade, ela tem ali uma frente de 1 minuto para o filme não ficar travando o tempo todo. Emerson, que danado isso tem a ver com o trabalho de um vereador, com o trabalho de um prefeito? Isso tem a ver com o fato de que você não pode esperar terminar o mandato para entregar. Você tem que entregar agora. Mas, Emerson, não está pronto. Entrega o que tem, caralho. Entrega o que você tem aí.
Então, você tem aí um projeto de lei, começa a divulgar o projeto de lei desde o começo. Não espera o projeto de lei chegar no final para você divulgar. Você tem aí 10 requerimentos na prefeitura, que vai sair aí calçamento de rua, vai sair construção de creche, vai sair reforma de escola. Fala disso o tempo todo. Olha, entrei com quem me pediu foi Dona Mariquinha, eu entrei com requerimento, eu fui na secretaria, eu estou acompanhando, eu liguei para o prefeito, eu estou cobrando nas redes sociais, eu mandei uma mensagem no WhatsApp do prefeito. Por quê? E aí, fechando mais uma vez o raciocínio, que foi uma coisa perfeita que Cristiano falou. O vereador, o legislador, ele não é para estar falando apenas das mil maravilhas. Instagram, a gente tem essa mania que rede social é mostrar o lado bom da vida, né? Ninguém mostra suas desgraças no Instagram. O cara mostra a comida boa, ele mostra as férias, ele mostra aquele passeio, aquele show que ele foi. Político é para mostrar o perrengue, gente. Se você é vereador e seu gabinete não é do jeito que você queria, mostra, ó, meu computador não funciona, a internet daqui da Câmara é uma bosta, eu não tenho secretária, o meu celular está quebrado, por isso que eu não estou conseguindo atender vocês. Ó, meu carro aqui está todo sujo, porque essa semana eu ia passando e tinha uma família que estava indo para a cidade e estava sem carro, e eu botei para dentro do carro e carreguei, o meu carro está todo sujo. Isso é o que vai fazer as pessoas se conectarem a você. Por isso que é tão importante legislar, fiscalizar e comunicar. Você que é prefeito, por isso que é tão importante você mostrar o andamento das obras. Não imagine, a maior besteira que um político pode fazer é imaginar que ele vai passar 3 anos e 6 meses em completo silêncio e vai chegar em junho do ano da eleição e ele vai chegar e vai dizer, gente, ó, chegou a hora de mostrar tudo que eu fiz. As pessoas, primeiro, elas vão dizer, esse vagabundo estava desaparecido daqui, não dava notícia, não aparecia, agora vem querer mostrar. As pessoas não vão entender que você fez e agora você está mostrando. As pessoas vão entender que você está fazendo agora, porque é ano de eleição, e agora que você está mostrando trabalho e agora que você está fazendo. E outra coisa, as pessoas não vão conseguir perceber 10% do que você fez, porque quando chega no período da eleição, os eleitores eles estão reativos. Qualquer coisa que um político diz no momento da eleição, o cara vai dizer, esse cara só está dizendo isso porque ele está querendo se eleger, porque ele está querendo se reeleger, porque ele está querendo eleger o sucessor dele, porque ele está querendo voto para o cara que ele está apoiando. Então, gente, comunicação é o tempo todo. Por isso que a gente criou esse projeto chamado Meu Melhor Mandato, que é para você fazer seu melhor mandato do começo ao fim. Esse treinamento que a gente vai fazer em Caruaru no próximo sábado, são 4 horas onde eu vou arreganhar a sua cabeça e eu vou enfiar dentro da sua cabeça as estratégias, as técnicas, as ferramentas para você sair do treinamento no sábado e no domingo você já dizer, eu estou começando hoje a melhor fase do meu melhor mandato. A partir de hoje, eu vou ser um outro vereador. Eu não vou ligar se eu não tenho assessoria, se eu não tenho grana, se eu não tenho ninguém que cuide das minhas redes sociais. Eu vou fazer essa porra porque Emerson me mostrou que é possível e eu tenho um exemplo aqui. Tem um cara ali de Custódia, Pernambuco, chamado Cristiano Teixeira, que o cara é foda como vereador e se comunica muito bem. Então, assim, Cristiano, eu queria que você transferisse aqui para os seus colegas vereadores, e aí eu vou querer que, daqui a pouco eu vou querer que você dê também uma pontada na galera de prefeitura. Mas eu queria que você desse uma transferida para a galera dos vereadores. O que é que você considera que são as principais qualidades que um vereador deve ter para que ele consiga não apenas cumprir sua missão, como você falou, mostrar suas bandeiras, mostrar que ele está, de fato, alinhado com tudo que ele prometeu, mas também para que ele consiga essa relevância, ele consiga ser visto como uma autoridade, ele consiga ter uma boa reputação. Bem, tudo isso que o senhor falou, eu vou tentar sintetizar, porque realmente tem tudo a ver com o como a gente quer ser reconhecido. Então, você realmente tem que fazer essa interação e existem várias formas do vereador a se apresentar.
vamos dizer, o vereador, inclusive aqui, eu tinha uma provocação. Vinícius, acho que foi Vinícius Oliveira M, falo das emendas. E o vereador Vander Luiz, mas o pessoal não sabe a função, então a gente tem um primeiro desafio. O primeiro desafio é o seguinte, é você mostrar para os seus, seja o máximo de pessoas, mas no mínimo o seu público, qual é a sua real função. Aí, de novo, volta na questão da comunicação. Então, qual é a função? O pessoal tem que entender que aquilo é o melhor e é o que deve ser feito. É o seu poder-dever, que está posto lá na Constituição, no artigo 31. Então, você pode e você deve fazer aquilo. O controle, legislar, que está no 30, o controle que está no 31 da Constituição. Então, isso tem uma parte legal. Mas, a gente saindo dessa questão do legalismo, a gente tem que realmente mostrar serviço. E como é que se mostra serviço? As emendas, o Vinícius fala um pouco de emenda. Veja, as emendas ao orçamento, depois da nossa lei orgânica, no município, o que a gente tem de mais sublime é as leis orçamentárias. Então, o vereador tem que trabalhar e tem que interagir, mostrar que ele está preocupado com aquele recurso que está sendo posto para a cultura, ou aquele que está sendo posto para a construção de creche. Então, ele tem que perguntar, idealizar audiências públicas para envolver todo mundo ali naquelas decisões, naquela construção e, ao final, a deliberação, que é a votação dos orçamentos. O requerimento não é só feito de projeto de lei, ou ir no Google, ou na internet, ou em alguns grupos, ou, enfim, em algumas pessoas que têm aí 100, 500 projetos prontos. Porque o projeto, ele nasce da necessidade, da demanda. Cada cidade é um universo, tem suas particularidades. Então, você não vai pegar o copiou, colou. É isso que sua sociedade precisa, então a gente tem que entender o que é que eles precisam, ver se aqui se o pessoal está tendo um valor e transformar aquilo em uma norma. Então, a lei nasce de fato, valor e norma. Então, você tem que entender o que de fato as pessoas estão precisando para você pôr no papel. Mas o mandato não é feito só de projeto de lei, não, pessoal. Tem muita coisa. Se você não tem condições de aprovar projeto de lei, você não vai sentar e chorar, não. Vá fiscalizar, faça requerimento, vá bater na porta do seu deputado para trazer emenda, também faz parte da sua função de assessoramento. Você está ali assessorando, inclusive o executivo, porque muitas vezes as emendas vêm para onde? Vêm para o executivo. Aqueles recursos vão ser executados a nível de município através do executivo. Então, você foi visitar o seu governador que terminou de tomar posse, ou sua governadora, você bateu na porta do seu deputado para pedir emendas para o seu município, você fez requerimento, seja para fiscalizar ou para realmente pedir modificações, você faz defesas. Então, o que você diz tem muita importância. Então, quando você tem um discurso aprumado, como diz o Matuta aqui no sertão de Pernambuco, você tem um discurso aprumado na defesa de algo, pode ter certeza que o secretário que lhe escutou, que o prefeito que está lhe escutando, ele vai ajustar. Porque quando o município tem uma boa oposição, o executivo ele acerta mais ou erra menos. Então, isso também é a função do vereador. Então, quando ele vai ali, ele sabe colocar as palavras, sabe se comunicar, ele está fazendo com que as coisas se ajustem. A gente não quer ir de surpresa em uma escola para conseguir achar um desastre, não. Entre em contato com a secretária, ligue para a secretária da Educação e marque 2 dias depois, ou 24 horas depois, para você visitar a escola. Porque quando você chegar lá, se não tiver mais aquele problema, palmas para todo mundo, e você já fez sua função. Imagine, só com a ligação o problema foi resolvido. Agora, eu não posso chegar de surpresa fazer uma fiscalização porque eu quero pegar quanto pior, melhor. Não é assim que funciona. Eu quero que os problemas sejam resolvidos, que a sociedade tenha aquela entrega. Então, os ofícios de solicitação, as visitas, a sua ligação com o secretário. Então, tudo isso é uma forma de trabalho. Você está trabalhando, é a função de assessoramento, que é uma das funções. Não principal, não típica, mas é também uma função. Se a gente não está conseguindo aprovar aquele projeto de lei que você queria, então tem um problema, porque também, se for um projeto de lei que você defende e todo o povo da sociedade quer, nenhum colega vereador vai ousar ser contra. Então você aprova. Então você tem que fazer a leitura se realmente aquilo é o clamor da sociedade. Então aquilo fica mais fácil, porque o parlamento é uma casa do convencimento. Aí como eu já passei pelo executivo,
fui secretário por 2 vezes do Executivo, 2 gestões, eu vou falar um pouco. Então, hoje existe também muitos instrumentos para que o prefeito faça esse acerto, né? Então, que ele realmente trilhe pelo caminho certo. A construção dos orçamentos de forma participativa. Como? Se comunicando, fazendo as ouvidas às audiências públicas. No decorrer do ano, tem a obrigação dele fazer a demonstração da execução orçamentária. Então, o que é que vai sendo feito? Ele vai prestando conta em audiências públicas na Câmara, com, no mínimo, a participação dos colegas que compõem a Comissão de Orçamento e Finanças. Então, está posto no artigo, se eu não me engano, o 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. É obrigação do Executivo. Eita, é um bicho, não posso mostrar, não. É tolo o prefeito que pensar assim, porque na hora que a gente interage e mostra a dificuldade, eu não fiz aquele tanto, ou não entreguei naquele momento ou naquela quantidade, por essa dificuldade, por aquela outra, a sociedade vai entender, vai surgir ideias. Então, se eu não posso fazer 10, mas eu vou priorizar por 3, que foi escolhido por quem? Pelo povo, em audiência, nas ouvidas. Então, se o povo escolheu aquelas 3, eu não posso fazer as 10. Então, se eu fiz as 3, o prefeito vai ser aplaudido, porque ele fez o que o povo mais queria. Mas, muitas vezes, o cara quer uma creche. Aí você constrói uma quadra. Outros querem a quadra. Aí você constrói um pavimento. Então, se eu não tenho condições de construir a quadra e o pavimento, eu vou à comunidade, vamos ouvir, vamos construir isso de forma participativa, que se acerta. E tudo isso roda, a gente está onde? Na comunicação. A gente não pode ter medo, porque a partir do momento que a gente se comunica bem e vamos externar as dificuldades, é aqui que o senhor bem falou aqui, que a gente não pode mostrar só a parte boa, tem que mostrar o dia a dia, o que está ralando, seja ele do legislativo, seja ele um prefeito, ele mostrar, só, não consegui fazer isso aqui porque, infelizmente, o projeto deu para trás, ou a emenda que chegava não chegou, e a gente projetava isso, não conseguiu, mas a gente não pode fazer 10, vamos fazer 3. Vocês acham que qual é a prioridade para esse ano, para esse semestre? É essa? Então, esse tipo de comunicação faz a diferença. Então, é necessário uma gestão compartilhada, seja no Executivo, seja no Legislativo. No Legislativo, mais ainda, porque a gente, como não tem o poder de executar, a gente tem de fazer ali os ajustes, de legislar, fiscalizar, enfim. E essa de assessoramento, a gente tem que fazer da comunicação o nosso principal instrumento. E eu digo, não sei se vai sobrar tempo para mim, em outra oportunidade de dizer, mas não quero esquecer, não quero deixar passar em branco o seguinte, aí essa agora não é do Cortella, essa é minha. Essa é minha. Eu sempre trago agora um novo jargão, que é o seguinte: nós somos do tamanho da nossa capacidade de ajudar as pessoas. Isso para qualquer atividade, seja do vigário ao médico, do médico ao mecânico. Imagine um parlamentar. Nós somos do tamanho da nossa capacidade de ajudar as pessoas. Então, veja como você pode ajudar as pessoas mais ainda. Mas não é ajudar se abrindo mão do seu subsídio, não. É ajudar para que nós tenhamos um serviço público de saúde de qualidade, que não haja desvio nos recursos da merenda, para que as crianças realmente tenham creche, porque elas são o futuro. Então, é dessa forma que a gente ajuda, fazendo jus às nossas funções de vereador. Se é um desafio passar isso para a sociedade, enfrenta a praça. Mostre já uma forma de comunicação. Vamos mostrar qual é a função? Então, se a gente não conseguiu nada com o executivo, eu vou mostrar qual é a real função do vereador para as pessoas entenderem que eu estou fazendo a minha obrigação, que eu estou cumprindo com o meu papel e estou honrando os votos que eu recebi, para, na próxima eleição, haver o reconhecimento. Que o reconhecimento, inclusive, não fala, o reconhecimento, vamos dizer, a coroação é a eleição, mas o reconhecimento é no dia a dia, que quando você vem no caminho certo, você é reconhecido quando você recebe uma mensagem, ainda bem que nós temos você, quando você sai da igreja, ou seja, era de um templo, ou do campo de futebol, e você encontra alguém e ela lhe abraça, como isso aconteceu comigo, você ser abraçado e a pessoa, o cidadão, lhe abraçar e dizer, ainda bem que a gente tem você na Câmara, você me representa. Não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que
você ser abraçado e escutar o cidadão dizer: ainda bem que você me representa. Então, é com esse pensamento que a gente tem que agarrar e realmente cumprir o nosso mandato. Perfeito. Maravilhoso, Cristiano. Tá sendo, eu tenho certeza que está sendo uma aula aqui para todo mundo, porque eu já, ó, a quantidade de coisa que eu já anotei aqui das lições aqui de Cristiano. Já entrei na outra página. A frase está aqui, ó. Nós somos do tamanho da nossa capacidade de ajudar as pessoas. Vou fazer uma postagem citando Cristiano aqui. E assim, é muito importante entender que você tem essa situação. Eu vou usar essa última parte aí que Cristiano falou. Você vai saindo de uma igreja, você vai saindo de um campo de futebol, você vai saindo de um restaurante, vem uma pessoa, lhe abraça e diz: ainda bem que tem você por nós aqui na nossa cidade. Óbvio que pode ser que aquela pessoa ela tenha sido atingida diretamente. Quando você vai ver: oi, tudo bom? Aí vamos imaginar que Cristiano passou por essa situação. Aí tinha uma pessoa, um amigo perto de Cristiano, disse: quem é? Aí Cristiano pode chegar e dizer: rapaz, isso aqui é uma senhora que ela estava com um problema de saúde e ela veio me procurar, e aí eu intercedi junto à secretaria e eles resolveram. Ou então, isso é uma mulher que fazia 20 anos que a rua dela precisava de pavimentação e eu trabalhei e a gente conseguiu com o deputado uma verba aí, e aí a gente conseguiu fazer a pavimentação da rua dela. Essa é uma situação. O Cristiano sabe quem é aquela pessoa foi atendida diretamente por alguma ação, alguma interferência de Cristiano. Mas você também tem a situação em que Cristiano pode olhar para o cara e dizer: rapaz, não sei quem é não, essa aqui eu nunca vi na minha vida. E aí o cara vai dizer: mas como é que ela sabe quem é tu? Como é que ela sabe o que é que tu faz? Comunicação, simples assim. Eu tenho, por exemplo, Cristiano esteve no evento aqui de Campina Grande e tinha um vereador da cidade lá, e eu fiz uma homenagem a ele pessoal, como morador da cidade. É um cara que, em tese, lógico que eu não sei profundamente a atuação dele, mas em tese esse cara nunca me beneficiou, porque ele é um cara que ele tem uma atuação mais direcionada para as comunidades carentes. Então ele é aquele político que usa perfeitamente o grande clichê que já virou clichê hoje na política, né? Que é trabalhar pelos que mais precisam. Então ele é um cara que de fato trabalha pelos que mais precisam. Então eu não posso dizer que aquele cara ele fez alguma coisa que me atingiu diretamente. Eu, graças a Deus, não sou uma pessoa que precisa da assistência social da minha cidade. Eu não sou uma pessoa que precisa estar o tempo todo recorrendo ao poder público para me ajudar em alguma coisa. Mas aquele cara é um vereador, se não o mais, mas é um dos vereadores mais necessários na cidade. Então não é o fato dele não ter me ajudado diretamente em nada que eu não vou defender que ele, mesmo que eu não vote nele, mas que eu não vou defender que esse cara é preciso a cidade ter esse cara. Então a comunicação ela é capaz de fazer isso. Ela é capaz, por exemplo, de pegar pessoas que não votam em você e fazer com que essas pessoas defendam você. Você pode ter aí na sua cidade, vamos imaginar que Cristiano tem aí na cidade dele uma pessoa que ela tem um vereador que é familiar dela. Então ela é prima de um vereador, ela é cunhada de um vereador, e ela diz: olha, eu voto em fulano, que é da minha família, é um cara que eu gosto dele e tal, não sei o quê. Mas Cristiano é um cara inatacável. Tem gente, eu tenho certeza que em Custódia, tem gente que é da situação, e Cristiano falou agora que nesse momento ele está na oposição, e eu tenho certeza que tem gente da situação que diz: não, Cristiano é um cara que merece todo o nosso respeito, merece nossa admiração, é um cara que a gente não vai brigar com o Cristiano, porque ele é um cara que é necessário para a cidade. É muito bom entender que é necessário situação e oposição. Então, eu tô citando o tempo todo Cristiano aqui, porque de fato ele é um cara que eu vejo como um vereador, né, nesse campo do desenvolvimento humano. A gente usa muito uma palavra que é modelar. Então, quando a gente é aquela coisa de dizer assim: eu quero ser esse cara, né? E assim, Cristiano é um cara que eu acredito que todo vereador deveria ser um vereador como Cristiano.
E eu entendo que, assim, mesmo que Cristiano não se comunicasse como ele entende que deve e como ele faz, mesmo assim ele deveria ser um cara a ser seguido. Mas eu só sei da existência de Cristiano porque um dia eu bati um papo com Cristiano pelos directs e eu fui no perfil de Cristiano, porque, assim, vamos entender, eu estou aqui no Nordeste e eu sei que tem muita gente que tem algum tipo de preconceito comigo. Mas peraí, como é que esse cara tá lá? Eu tô aqui, por exemplo, eu estou fazendo a live, eu não posso nem dizer que eu estou em Campina Grande, porque eu estou no meio do mato, eu estou a 40 quilômetros de Campina Grande, na zona rural de uma cidade chamada Esperança, e aqui não tem, eu não estou vendo nada aqui. Eu tenho um janelão aqui, parece aquele janelão de prédio, mas fica preto aqui, parece uma tela de televisão desligada de noite, porque não tem nada aqui. E eu sei que tem preconceito, porque o cara chega e diz, como é que esse cara da Paraíba vai querer ensinar para a gente que está no Rio Grande do Sul, para a gente que está em Santa Catarina, para a gente que está em São Paulo, o como é que se faz marketing político, como é que se faz comunicação de mandato. Beleza, você tem todo o direito de fazer isso, porque eu também sou preconceituoso com certas coisas. Então, quando eu conheci Cristiano, eu digo, peraí, deixa eu ver, Custódia, Pernambuco, deixa eu ver se esse cara merece algum tipo de atenção, assim, se ele é um cara que de fato ele está antenado, velho, eu fiquei impressionado. E aí, eu estou trazendo esse exemplo porque, assim, Cristiano faz em Custódia, Pernambuco, um trabalho de comunicação que nem todo vereador de São Paulo, da capital de São Paulo, que a Câmara de Vereadores de São Paulo, eu acredito que é maior do que todas as assembleias do Brasil, tirando, obviamente, São Paulo e talvez Minas Gerais e Rio de Janeiro. É uma estrutura gigantesca. Tem um amigo nosso, meu amigo e irmão Lucas Pimenta, ele trabalha na assessoria de um vereador lá e eu visitei o gabinete do vereador, parece muito com o gabinete de um deputado federal. E tem vereador em São Paulo hoje que tem poder gigantesco, tem uma verba gigantesca, tem uma votação gigantesca e que não faz o trabalho de comunicação que Cristiano faz. E por que eu estou falando isso? Só para babar Cristiano? Não, para babar Cristiano. E também para que você entenda que não é o fato de você estar numa cidade pequena que vai lhe impedir de ser um grande vereador, de ser um grande parlamentar. Não é o fato de você ser vereador que vai fazer com que você não seja um grande parlamentar. Existem vereadores que são maiores do que certos deputados. Né? Eu cito muito o exemplo do nosso querido Gilson, que é o presidente da UVB, e eu brinco sempre que eu digo, Gilson, você já era para, assim, pela sua competência, pela sua habilidade, pelo trabalho que você já era para ser deputado federal do Rio Grande do Sul, mas não seja nunca, pelo amor de Deus, porque os vereadores do Brasil precisam de você como exemplo, precisam modelar você. Os vereadores do Brasil precisam de Cristiano, para modelar Cristiano, para olhar e chegar e dizer, eu tenho um modelo a seguir, eu tenho um cara que se eu conseguir ser o que esse cara eu já tenho uma garantia que eu serei um bom vereador em qualquer lugar do Brasil. E não é o fato de Cristiano estar em Custódia, Pernambuco, ou de Gilson estar no interior do Rio Grande do Sul, que faz com que eles sejam menores. Muito pelo contrário. Pelas dificuldades que eles têm, isso faz com que o trabalho deles seja ainda maior. Então, Cristiano, eu queria aproveitar aqui, enfim, fiz uma justa homenagem a todos os vereadores do Brasil que entendem o que você entende, que você entende, que fazem o que você faz, que trabalham como você trabalha. Usei você como exemplo aqui, né? Mas eu queria que você, para a gente encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouco sobre a, como você entende que o vereador você falou que a gente tem uma missão, que o vereador tem uma missão, o vereador deve ter uma bandeira, e aí, como é que o vereador deve escolher isso, né? De onde vem isso? De onde, por exemplo, eu queria que você falasse um pouco quais são suas bandeiras e como foi que você construiu essas bandeiras, né? Como construiu essas causas. E aí eu queria fazer uma provocação para você, para a gente encerrar. Você estava falando dessa questão do meio do mandato,
E aí, essa provocação, eu quero fazer essa provocação para Cristiano, mas na verdade eu estou fazendo essa provocação para todos vocês aí, vereadores, assessores, prefeitos que estão assistindo a live. Você pode dizer hoje, dia 17 de janeiro de 2023, que você está onde você planejou estar nesse momento aí do seu mandato? Então eu queria fazer essa provocação para Cristiano, do mandato atual dele, e também para ele falar um pouco sobre essa questão das bandeiras, das causas, do propósito, da missão. É até difícil falar após Emerson, principalmente pelos elogios, eu agradeço demais e realmente é um pouco de tudo que a gente faz, né? Isso aí é conhecedor do nosso trabalho, da forma que a gente externa, ele tem essas informações, porque muito disso está posto nas nossas redes sociais. No último evento, no Planner, Emerson frisou uma palavrinha mágica de todas as atividades. E na política eu acredito que a gente deve observar muito mais isso, que é o planejamento. Então, nós temos que pensar, inclusive eu fiquei matutando depois do último Planner, porque Emerson, nem pouco nem muito, ele botou uma previsão para que a gente deve pensar para os próximos 13 anos. 13 anos, ou seja, nas próximas 3 eleições. Aí tinha um ano quebrado aqui para a gente, né? Tem um ano. Então, para as próximas 3 eleições, aonde é que eu quero chegar? Eu quero só cumprir esse mandato bem e ser reconhecido. Eu vou cumprir esse mandato, no próximo eu vou para o Executivo, ou eu vou para outro, para o Legislativo. Então, como é que eu vou me programar dentro desses próximos 13 anos? E isso quem colocou foi Emerson. Então, eu voltei desse encontro matutando. Então, a gente já se planejava até uma próxima. Então, sempre eu faço isso. Então, a gente se programa até uma próxima. São muitos fatores aí no universo político. A política, como diz aí os mais antigos, tem um ditado que a política é uma nuvem, e o que é hoje não é amanhã, mas a gente tem que ter um mínimo de embasamento. O que é que me fez vencer as eleições? Qual foi a bandeira? Por isso que foi a primeira reflexão que eu fiz. Você está fiel ao que você defendia na campanha ou que você começou defendendo no seu mandato? Porque você será cobrado mais adiante se você está fazendo ou não está fazendo o que você prometeu ou que você se comprometeu a fazer. Então tem que fazer esse ajuste. Eu sou votado em todas as urnas do meu município. Não tenho assim um distrito, um destaque, mas muito mais na zona urbana, mas em todas as urnas do município de Custódia. Então, Custódia tem 25 mil habitantes e, enfim, eu tenho um pouquinho em cada urna e por aí sai pingando e formando, mas eu defendo sempre um combate bem acirrado a tudo que está em volta da corrupção. Então, eu prezo pela legalidade, pelo combate à corrupção, mas eu defendo as pessoas da zona rural, bem como os servidores. E principalmente no último mandato, na mudança do último mandato para esse que nós estamos, ficou bem latente a minha principal bandeira. Se fosse para me alencar só uma, eu fazia a defesa dos servidores do município de Custódia, em especial, inclusive, dos inativos, porque ninguém quer defender a bandeira dos inativos. Ou, inocentemente, diz, não, o servidor, o funcionário público, principalmente o servidor municipal, não elege ninguém, não dá voto, não. As professoras não vão eleger ninguém, não. Se iam eleger ou não iam, naquele momento que eu abraçava a causa, eu sabia que era uma obrigação minha, por ser mais conhecedor do universo do ordenamento jurídico, dos planos de carga e carreira, quem estava lá na Câmara para defender os absurdos, quando iam mexer nos projetos de modificação da Previdência a nível municipal. Então, é o seguinte, terminou eu abraçando essas causas e eu acredito que isso foi quem fez a diferença na minha reeleição, né? Porque eu já estou no 3º mandato, então nessa última reeleição foi por mim ter abraçado essas questões dos servidores. Não me arrependi e alguém tinha que fazer isso.
Então, independente de eu estar aprovando uma lei ou não estar aprovando uma lei, se o resultado não foi tão bom, imagine se não tivesse um representante deles, e é porque eu não sou servidor público. Eu não sou servidor público de carreira. Então, mas eu estava lá defendendo, onde tinha colegas vereadores que eram servidores públicos e não fizeram o seu dever de casa. Mas eu fiz o meu dever de casa. Então, eu estava lá para defender, como eu iria defender outras categorias. Então, você tem que fazer a defesa daquilo que você acredita. Então, a principal bandeira foi defender o servidor, mas eu combato bastante acirradamente tudo que esteja ligado à corrupção, e a gente defende também muitas questões ligadas à área rural, porque o meu município é do interior e boa parte da economia aqui é ligado à produção rural, o pequeno agricultor, enfim. Então, é por aí que a gente sai trabalhando, é por aí que a gente sai defendendo, mas eu encontrei, inclusive, nos conteúdos diários de Hermes, tem vários conteúdos, vários programas, vários cursos, até de forma bem genérica, bem acessível para todo mundo. Mas o que ele posta de conteúdo todos os dias no canal dele do Instagram já é uma mega assessoria para você, vereador, para você, político. Então, as pessoas, os políticos que seguem Emerson, ele tem um embasamento, ele tem ali, vamos dizer, um tira-teima, um ajuste, uma ideia que ele não tinha, mas começa a surgir. A live que ele faz todo domingo, Ave Maria, é uma lição, é uma mega aula, né? Então, esse homem entrega conteúdo demais da forma que trabalha. Então, você tem ajudado, eu acredito, Emerson, que você tem contribuído muito para o nosso Brasilzão com essa sua missão. Então, eu quero externar aqui minha gratidão em nome de os vereadores que me perdoem por não concordar comigo, mas em nome de todos os vereadores do Brasil, eu externo minha gratidão ao quanto você tem nos ajudado. Enquanto você tem nos ajudado. De coração, a gente agradece aos conteúdos que Emerson realmente distribui e nos orienta. Então, é por aí. A gente vai ter a oportunidade, inclusive, de no próximo sábado, os vereadores de Pernambuco, principalmente, mas tem a Paraíba também, que é próxima, algumas cidades são próximas aqui a Caruaru, que vão ter a oportunidade de participar presencialmente do evento que vai haver no sábado em Caruaru. Então, vai ser aí um momento aí de imersão, de algumas horas de choque aí, que eu acredito que ele costuma falar de forma direta. Então, é uma oportunidade de presencialmente a gente conhecer essa fera que tanto nos ajuda. Então, deixa essa dica aí para os colegas vereadores, principalmente de Pernambuco, que façam isso, que façam o possível para estar presente, para a gente se conhecer, inclusive para conversar com vocês, danado, para a gente trocar ali, fazer um feedback ali, para a gente fazer um network, né, que é a palavra aí, americanizada aí que a gente adotou, para a gente fazer essa troca de informações, conhecer pessoas e trocar experiência. Então, também é bom, a gente não pode abandonar isso não. As redes sociais, ó, beleza, a gente tem que continuar usando, continuar interagindo, mas esses eventos presenciais, essas oportunidades, são muito importantes a gente tirar o máximo de proveito disso, né? Então, eu com certeza vou estar perreando o Emerson sábado de manhã lá em Caruaru, para a gente absorver mais conteúdo ainda, porque realmente a gente, e Emerson disse, eu procuro sempre estar antenado, me preparar, me capacitar, a gente procurar conhecimento sobre a área. Eu não invento a roda, mas a gente tenta se espelhar em pessoas que já estão mais adiante. Então, tem colegas vereadores aí que concorreram agora na última eleição para deputado federal e tiveram um pipoco de voto, né? O pessoal aí foi muito bem votado. Então, os caras que fizeram o trabalho bem feito, no ano e meio de mandato de vereador, eles não conseguiram se reeleger para vereador, não. Eles já se elegeram deputado federal. Imagine vocês. E foram muitos vereadores que conseguiram esse feito. Teve colegas que ainda não conseguiram ser reconhecido ao tanto, mas teve colega aí que estão entre os mais votados do Brasil como deputado federal. Por quê? Porque os caras sabem se comunicar, porque os caras defenderam bandeira, porque os caras foram ali e bateram de frente contra o sistema. Então, é isso aí. Cabe a gente agora trilhar o nosso caminho. Cada um de nós tem uma missão, vamos cumprir. Eu
vou fazer o máximo que eu posso, vou continuar fazendo e vou continuar seguindo os bizus, as orientações do mago aí, do marketing político de Emerson Saraiva. Mas é isso aí, Emerson, eu agradeço de coração e com certeza no sábado a gente vai estar junto lá em Caruaru. Obrigado, Cristiano. O ruim é porque eu fico planejando assim que eu não vou falar tanto. Alguém já comentou aqui que disse que eu falo mais do que Faustão. Mas eu fico empatou comigo. Eu fico planejando não falar, e aí Cristiano vai e me provoca. Esse caso aí, que assim, a gente teve muitos casos esse ano, mas enfim, vocês que são vereadores, que estão aqui, pensem nisso, gente. O deputado federal mais votado do Brasil esse ano, ele é vereador, até hoje ele é vereador. Até hoje não, né? Eu acho que ele teve que sair do mandato ou coisa desse tipo, mas eu acredito que talvez ele ainda seja vereador. Então, é um cara que entrou no primeiro mandato de vereador. No primeiro mandato de vereador, ele já foi para deputado federal, foi eleito deputado federal e foi eleito o deputado federal mais votado do Brasil em 2022 e o mais votado da história de Minas Gerais. Então, imagina o que é isso. Agora, aí tudo bem, alguém pode chegar e dizer, mas, preste atenção numa coisa, me diga qual é um projeto de lei que esse cara tem, me diga qual é um ponto muito forte da atuação parlamentar dele. Não tem. Sabe o que é que esse cara é bom? Em comunicação. Esse cara é bom em comunicação. E aí eu vou dizer para vocês aqui uma coisa que eu não digo com muito prazer isso não. O cara sendo safado, eu não estou dizendo que ele é. Eu estou dizendo, e tem, mas tem, né? Mas o cara não sendo competente, o cara não sendo inteligente, o cara não sendo trabalhador, se o cara souber usar a comunicação, ele se elege vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, senador, até presidente da República. E aí o cara vai chegar e vai dizer, então a comunicação é uma coisa ruim. Não, a comunicação é ruim quando o bandido usa. Agora, quando o cara bom usa, o bandido não tem como concorrer com ele. O grande problema, o que a gente precisa colocar na cabeça dos políticos, é isso. É que se você é bom e você usa marketing, usa comunicação, e chega um cara que é ruim e ele usa marketing e comunicação, você vence. Agora, se ele usa e você não usa, não adianta ser bom. Ser bom não vai resolver o seu problema. Então, é muito importante entender isso. E aí, em relação a esse evento que vai acontecer sábado em Caruaru, eu queria só passar algumas informações. Primeiro, queria agradecer a Cristiano, porque a mudança do horário do evento aconteceu por um pedido expresso de Cristiano. Porque esse evento, só explicando para vocês, o meu melhor mandato, ele está começando agora. Então, esse evento em Caruaru é um projeto piloto. A gente resolveu, inclusive, fazer Caruaru, porque fica próximo de Campina Grande. A gente vai fazer esse projeto prioritariamente nas capitais do interior do Brasil e do Nordeste. Então, a gente fez o plano em Campina Grande em dezembro. A gente vai fazer o meu melhor mandato em Caruaru. No dia 4 de março, a gente vai estar em Mossoró. No dia 11 de março, se não me engano, a gente vai estar... Enfim, aí a gente vai percorrer Imperatriz no Maranhão, aí vai fazer Juazeiro do Norte no Ceará. E por que isso? Mas porque não vai para Fortaleza? Por que você não vai para Natal? Porque eu quero pegar a galera do interior. Eu quero pegar você que é trabalhador, você que acorda cedo, que dorme tarde, que está aí na labuta do mandato. E eu quero entregar para você essas ferramentas que são a virada de jogo, que são a mudança de chave, que vão fazer toda a diferença. E é como o Cristiano disse, é muito simples, não é fácil, porque precisa mudar hábito, precisa mudar mentalidade, precisa, enfim, entender algumas coisas que você não entende, mas depois que você entender, amigo, você vai voar, não tem outro caminho. E aí o que a gente vai fazer? Em Caruaru, na verdade, é um projeto piloto. E aí a gente está contando com a ajuda, com apoio na divulgação de Cristiano aí, ele que conhece muita gente aí. Agradeço demais por ele ter participado dessa live. O interesse também era para trazer a galera de Pernambuco aí da região
para ver o conteúdo aqui e se interessar pelo evento. O evento vai acontecer, então ia ser à tarde, a gente mudou para amanhã, a pedido de Cristiano, porque vai ter festa de padroeira, enfim, tem uns compromissos aí que o pessoal vai cumprir no próximo sábado. Então o evento vai ser de 9 da manhã até as 13 horas. Quem tiver seus compromissos no sábado, fica livre a partir das 13 horas. Quem também quiser tomar uma, vai tomar uma. E a gente, inclusive, eu vou ficar em Caruaru na tarde de sábado. O evento vai acontecer lá no WA Hotel, no centro de convenções do WA Hotel, que fica ali junto do shopping Caruaru. E aí tem um restaurante lá no rooftop do shopping, que quando terminar o evento a gente vai lá para o restaurante. Então, se você for para o evento, você que é prefeito, você que é vereador, quando terminar, vamos lá bater um papo, vamos conversar, vamos fazer esse network aí que Cristiano falou, vamos bater papo. E aí esse evento serão 4 horas, onde eu vou encaminhar você para esses próximos 2 anos de mandato. Por isso que não é um evento para quem é pré-candidato, para quem está começando agora, não. É um evento para quem já é vereador, para quem já é prefeito, para quem trabalha na assessoria, na consultoria desses políticos com esses perfis, porque eu vou falar especificamente de comunicação de mandato. Inclusive, nem é um evento, um treinamento de marketing eleitoral, é marketing político, que, enfim, não tem nenhum problema o vereador se especializar nisso, porque o marketing está em todas as atividades. Então, eu quero convidar todos vocês que estão aqui para participar do evento. Para se inscrever, é só entrar lá no site meumelhormandato.com.br. Tem um link aqui na bio do Eleja-se. Tem um perfil no Instagram que eu também queria convidar todos vocês para seguirem esse perfil que a gente criou agora, que é @meumelhormandato. Tudo junto. Para a galera aí de Pernambuco que quiser, enfim, tirar alguma dúvida, pode falar com o Cristiano. O Cristiano está ajudando a gente aí, enfim, na divulgação do evento. Então, você pode falar com o Cristiano, pode tirar todas as dúvidas. O Cristiano encaminha para a gente fazer a inscrição. Então, enfim, antecipe aí. O evento é muito pequeno, não é um evento como a gente fez o plano, que tinha mais de 150 pessoas. Então a gente vai fazer um evento menor, a gente vai trabalhar com um público menor, que é para dar tempo de conversar, para dar tempo de entender, para dar tempo da galera se conhecer. Então são poucas vagas, não perca tempo. Garanta logo sua vaga, porque a gente está trabalhando aí com um público pequeno. Então, enfim, queria agradecer, finalmente encerrar aqui, agradecer a Cristiano mais uma vez pela sempre muito forte força dele, assim, de querer melhorar o mercado, de querer melhorar a capacidade dos seus colegas. Isso, de fato, é uma coisa admirável. E queria também aproveitar para Cristiano. Cristiano, e o curso, como é que está? Né? Eu sei que você também ajuda a galera. Eu queria que você aproveitasse aqui para falar como é que está, se tá com curso agora, se está com inscrição, se está com previsão aí de lançar a nova turma. A gente, se fosse para sintetizar em uma frase, a minha missão de vida, não é só a do mandato, mas a missão de vida é defender o povo da minha cidade. Minha missão de vida é defender o povo da minha cidade e ajudar os colegas vereadores a exercerem o mandato em plenitude. Então, essa é a minha missão de vida. E a gente está realmente fazendo uma rearrumação, uma formatação nova no curso que a gente tem, e entre 45 dias ou 60 dias a gente vai abrir uma nova turma com força total para ajudar o máximo de pessoas, principalmente os colegas que não têm aí uma assessoria exclusiva, pessoas de cidades de pequeno porte, né? Mas é isso aí. Então, até o próximo sábado. Emerson, obrigado por a paciência. Tem muita gente dizendo eu vou. É sábado agora, 21, na parte da manhã. Isso. Então, vocês façam aí via a bio de Emerson, também o pessoal precisando, eu vou enviar para vocês, faça contato aí comigo, eu envio, enfim, a gente está aí para se juntar. Nós temos que realmente interagir em uma comunidade, nós temos que nos unir, porque os políticos foram todos colocados em uma vala comum. E você não se considere um político aos moldes que a imprensa tem pintado.
porque realmente, infelizmente, a nossa classe está muito desgastada. Então, para combater isso, é união, é conhecimento, é comunicação, é muito trabalho. Tem que ralar e gostar. Mas até o próximo sábado, a gente com certeza vamos estar aí consumindo mais conteúdo ainda do amigo Emerson. Obrigado, pessoal. Boa noite. Fiquem todos com Deus. Obrigado mais uma vez, Cristiano. A gente se encontra próximo sábado, às 9 da manhã. A partir das 8 horas já está tendo credenciamento lá. Então, é no WA Hotel, no Centro de Convenções, lá em Caruaru. Espero todos vocês lá para um evento chamado Meu Melhor Mandato. Eu vou ajudar você a fazer o melhor mandato da sua vida e depois vou ficar muito orgulhoso por poder dizer que você está fazendo um mandato tão bom quanto o de Cristiano Teixeira, lá de Custódia. Obrigado, Cristiano. Boa noite. Fique com Deus e, enfim, até sábado, que aí sábado eu vou lhe dar um abraço e lhe agradecer pessoalmente. Muito obrigado.